Santo do dia 15 de novembro, Santo Alberto Magno. Alberto nasceu na Alemanha por volta de 1200, no seio de uma família de condes Bolistardi. Ao crescer, foi enviado para estudar em Pada, uma cidade excelente de artes liberais, mas também em Bolonha e Veneza. Como jovem estudante, era realmente brilhante, mas quando foi chamado para aprofundar o estudo de teologia em Colônia, encontrou muitas dificuldades a ponto de vacilar na fé. Sua salvação foi a grande devoção que nutria pela Virgem, que nunca o abandonou. Na Itália, Alberto conheceu os padres dominicanos, a Ordem dos Pregadores, e percebeu que era aquela sua estrada. Recebeu o hábito religioso das mãos do beato Jordano da Saxônia, sucessor imediato de São Domingos. Assim, foi enviado primeiro a Colônia e depois a Paris, onde por alguns anos ocupou a cátedra de teologia, e também conheceu o seu aluno mais talentoso, Tomás de Aquino, que o levou consigo quando a ordem o enviou novamente à Colônia para dar início ao estudo teológico. O ensino foi a maior paixão de Alberto depois daquela pelo Senhor. Em Colônia, junto com Tomás, conseguiu fazer grandes coisas, tanto que recebeu o apelido de Magno, isto é, grande. Ambos empreenderam um ambicioso projeto de comentar a obra de Dionísio, a Areopagita, e os escritos de Aristóteles sobre filosofia natural. Desta forma, Alberto conseguiu descobrir o ponto de encontro entre os dois grandes estudiosos da antiguidade sobre a doutrina da alma, colocada por Deus na obscuridade do ser humano. Ela se expressa no conhecimento e precisamente nesta atividade complexa e maravilhosa. Revela a sua natureza e a sua origem divina. Com esta síntese entre a sabedoria dos santos, o conhecimento humano e a ciência da natureza, Alberto deu um profundo impulso à orientação mística da ordem, à qual pertencia, confiando a pesquisa filosófico-teológica ao fiel Tomás. No capítulo geral dos dominicanos, que se realizou em Valenciennes, em 1250, Alberto elaborou com Tomás normas para a direção dos estudos e a determinação do sistema de méritos no âmbito da ordem. Por isso, 4 anos depois, deixou o ensino e foi promovido como provincial na Alemanha. Com este cargo, em 1256, foi a Roma para defender os direitos da Santa Sé e dos religiosos mendicantes no consistório de Anagni. O pontífice ficou tão impressionado com ele que o mandou ficar na cidade e a retomar o ensino, que tanto amava, atribuindo-lhe uma cátedra na Universidade Pontifícia. Por sua surpresa, em 1260, o Papa nomeou Alberto novo bispo de Regensburg. Ao voltar à sua pátria, o santo empenhou-se com assiduidade para fortalecer a paz entre os povos. Em 1274, o Papa Gregório X convidou-o novamente a participar do Segundo Concílio de Lyon, mas no caminho de volta recebeu uma notícia que jamais queria receber: o falecimento de Tomás. Um duro golpe para Alberto, que o amava como um filho, sobre o qual teve apenas a força de comentar. A luz da igreja se apagou. Por isso começou a pedir com insistência a Urbano IV para incentá-lo do cargo pastoral e se retirar para a Colônia. E o Papa lhe permitiu. Continuando a escrever e a rezar, Alberto faleceu em 15 de novembro de 1280. Pio XI o canonizou em 1931 e o proclamou doutor da Igreja. 10 anos depois, Pio XII o declarou padroeiro dos cultores
de Ciências Naturais. São Alberto Magno, rogai por nós. Amém.